tema ele é um pouquinho diferente, né, daquilo que a gente tem feito essa semana passada. Semana passada, para quem não me viu, para quem perdeu, eu estava fazendo temas ali sobre elétrica, né? Ensinando um pouquinho os conceitos. Para quem perdeu e para quem perguntou também, esses vídeos estão sendo disponibilizados aos pouquinhos, tá? E vamos começar uma saga nova, né? Vamos começar uma saga em relação à hidráulica. Hoje eu vou trazer alguns conceitinhos básicos, né? Vou trazer para vocês como é que você pede a ligação de água no seu terreno, como é que é feito o abastecimento de água na casa, né? Como que pode ser feito. Vou mostrar para vocês como faz um cálculo de reservatório de água, então como é que você descobre que tamanho que tem que ser a caixa d'água da sua casa. Vou mostrar também para vocês, se der tempo, assim, um pouquinho da distribuição da água fria dentro dos ambientes. Então, no ambiente de banheiro, por exemplo, de cozinha. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Maria Fernanda, eu sou arquiteta, sou sócia da Opel Construtora. Eu trago temas aqui no canal, né, nas páginas Arquitetos na Obra, que vão ajudar você, arquiteto, estudante de arquitetura, a se familiarizar um pouco mais com o dia a dia da obra, com a prática realmente de como trazer o papel para a realidade, né, que a gente é muito bem treinado para fazer projeto, para definir programa, para definir fluxo, para definir proporção de ambientes, para definir tamanho, tudo isso. A gente é muito bem treinado na faculdade, mas na hora do vamos ver realmente, né, na hora do colocar em prática, de transformar aquilo em uma obra física, existem muitas variáveis, são muitas coisas que você tem que considerar para poder fazer isso. Então, não é só o conhecimento que a gente tem na faculdade que realmente dá embasamento para que a gente consiga fazer isso. Eu senti na pele. Então, estou trazendo temas para vocês. Muitos deles foram de coisas que eu realmente tive dúvida aí durante esse meu trajeto aí dentro da construtora. E como eu faço parte, né, da direção da execução das obras, né, então eu fico o dia inteiro dentro de obra, então eu consigo enxergar realmente aquilo que fez falta na faculdade, sabe? Aquilo que a gente sai realmente um pouco despreparado. Então, de transformar aquele papel ali que a gente, com tanto trabalho, com tanto cuidado, né, consegue fazer um projeto, de repente virar realidade. Então, a gente tem que assumir essa parte, não tem que terceirizar isso para o cliente. Muitos arquitetos acabam terceirizando essa responsabilidade do cliente. Vendi o projeto, já fiz minha parte. Não é bem assim. O projeto ele só termina quando a obra acaba. Se você fez um projeto que não foi executado, então, para que serviu, né? Ninguém faz projeto para ser engavetado, ninguém faz projeto para o cliente não executar. E você não pode botar nas costas do seu cliente, ou nas costas do seu mestre de obras, ou nas costas da equipe de obra em si, todo o conhecimento, toda a responsabilidade, tudo que você tem que fazer para realmente executar aquilo que você pensou com qualidade. Então, não é simplesmente delegar, porque é responsabilidade nossa. Você não pode partir do princípio que seu cliente sabe e botar para ele executar isso por você. Porque, justamente, seu cliente ele vai fazer o quê? Ele vai descobrindo todas as documentações que precisa para você poder aprovar um projeto, todas as documentações para você poder ter um alvará de construção, por exemplo. Então, tudo isso é muito complexo para você depositar nas costas de pessoas que não têm o conhecimento, né? Que não são técnicos da área. Então, e muita gente acaba fazendo isso, infelizmente. Não podemos realmente deixar com que a nossa classe se contente com isso, né? Às vezes por medo, por falta de conhecimento, eu não sei muito lidar com obra, não sei liderar uma equipe, então eu vou ficar na minha mesmo, vendo meu projeto, ponto final, depois o cliente que se vire para executar. Não é esse pensamento, então eu acho que é válido sim, a gente tem que tentar ao máximo aprender tudo, né? Todo dia é um aprendizado, para realmente conseguir, então, com qualidade, levar o nosso projeto aí para a vida real. Hoje eu queria, então, trazer alguns temazinhos para vocês em relação à hidráulica, né? Hoje vai ser uns conceitos bem básicos, só para a gente lembrar algumas coisas. Eu imprimi as imagens que eu queria desse livro aqui. Então eu expandi elas e vou mostrar para vocês, né, imagem a imagem. Não fiquem tristes comigo em relação ao tamanho das imagens, né, a qualidade, porque eu gostaria de passar isso na tela, mas não vai ser possível.
Bom, já vou aproveitar, né, nesse momento que o trem está passando aí, para fazer o convite para que vocês entrem no nosso canal do Telegram. Eu criei um canal no Telegram que eu vou trazer alguns temas, algumas insights, algumas coisas ali que talvez eu tenha sentido na hora que eu esteja na obra, ou, por exemplo, no momento eu não estou podendo voltar a trabalhar. Essa semana nós retornamos às atividades da construtora. Então, a gente decidiu parar, né, por um mês, a gente deu férias coletivas, não demitiu absolutamente ninguém, todo mundo recebendo normalmente. E eu, como sou um grupo de risco, por ser asmática crônica grave, eu fico dentro de casa, vamos dizer assim. Mas eu posso trazendo alguns teminhas, assim, algo que eu tenha visto dentro de obra, dentro ali do Telegram. Então, alguns áudios, algumas imagens, algum conteúdo extra, vamos dizer assim, além daquilo que eu já posto, então, no Instagram, no Facebook, no YouTube, se vocês tiverem interesse. Para acessar, né, esse canal do Telegram, para quem não sabe, o Telegram é um aplicativo como se fosse o WhatsApp, tá? Então, por que você não criou um grupo no WhatsApp? Porque no WhatsApp ele tem limite de quantidade de pessoas, todo um monte de coisa. Então, eu achei melhor o Telegram, que ele é mais flexível e cria um canal realmente, né? Então, você consegue simplesmente depositar conteúdo e aqueles que quiserem, né, vão assimilar esse conteúdo. Então, para acessar o canal do Telegram, tem nas descrições dos novos vídeos que foram colocados essa semana. Se vocês forem em qualquer vídeo do Facebook, Instagram, YouTube, você vai ver lá na descrição, tem, né, me encontre em outras redes sociais, vai ter lá o Telegram, então se vocês quiserem acessar, ou simplesmente pelo link na bio, né, do Instagram, você consegue, então, ter acesso lá a 3 botõezinhos, vai ter lá YouTube, Facebook e o Telegram. Então, para quem quiser acessar esse outro conteúdo, né, fica à vontade, tem lá. Bom, o trem já passou, então vamos começar, né, conhecimentos básicos de hidráulica. Bom, a norma, aqui eu vou trazer hoje, né, mais em relação a água fria, tá? Água quente, pluvial e esgoto eu vou trazer a partir de amanhã, porque senão vai ficar um vídeo muito grande, daí ia acabar sendo meio complicado. A NBR, que sanciona, né, essa questão de projeto, execução, do como realmente fazer, né, a distribuição e as instalações, né, de água fria, é a NBR 5626, para quem tiver curiosidade, para quem quiser saber, né. Então, ler mais a respeito. Nessa NBR, ela traz alguns requisitos que a gente tem que prestar atenção, são como se fossem os princípios, né, básicos, assim, do que a gente tem que entregar, então, em relação à água fria. Ela fala que a gente tem que garantir a potabilidade da água, então não pode haver contaminação, obviamente, né, se você está fazendo ali a distribuição, a instalação em si, a execução dessa instalação não pode ser feita de uma forma que acabe contaminando essa água. Então, tem que ser tudo instalado de forma bem correta. Eu depois vou mostrar para vocês direitinho como é dentro da caixa d'água e o que você tem que fazer para as tubulações, tudo, até para não sair a tubulação que vai do abastecimento, né, da distribuição ali da água fria, ela tem que ser um pouquinho elevada até, depois eu vou mostrar direitinho isso, para não pegar aquele resíduo que fica no fundo da caixa d'água. Então tem todos uns esqueminhas aí para você, por exemplo, não acabar não contaminando essa água. Outra coisa que a gente tem que garantir é que essa água seja distribuída, né, fornecida de uma forma contínua, né, que não tenha interrupções, e com a velocidade, a quantidade, né, de água o suficiente para que funcione direitinho todas as instalações, né, todas as suas peças hidráulicas, né. Isso até é meio óbvio. Uma coisa que eu queria trazer aqui, que desde essa norma é de 98, tá? Ela fala que a gente tem que evitar níveis de ruído inadequados à ocupação do ambiente. Então, para quem acha que é novidade isso daí, que é da 15575, que é da norma de desempenho, agora eu tenho que me preocupar a envelopar a minha tubulação de hidráulica para não fazer barulho, a tubulação de esgoto, de descarga, né, com aquele isolamento acústico, porque agora a 15575 está dizendo. Não, na realidade são princípios básicos ali, ó, que já tem desde 1998. Então não tem desculpa aí, gente, a gente tem que prestar atenção sim nessa questão da acústica aí das tubulações. Beleza. Esses são alguns dos requisitos, né? Tem outros, mas é mais os que eu queria trazer aí para contextualizar. Como é que a gente pede a ligação de água quando a gente está, por exemplo, numa obra, num terreno? O que a gente precisa para poder pedir essa ligação? Bom,
o teu terreno ele tem que estar com tapume, né? Tem que estar fechadinho, tem que estar tudo certinho. Tem que ter o número da casa, né? Da edificação em si. Não precisa ser bonitinho nem nada, pode ser pintado ali em cima do tapume, mas tem que ter o número. Você tem que ter o cavalete já montado, eu vou mostrar para vocês certinho. E tem um tamanho certo do distanciamento do cavalete, tá? Não é simplesmente fazer aquele uzinho e de qualquer jeito. Cada concessionária, cada estado, ela exige um tamanho diferente. Em São Paulo, por exemplo, acho que é 19,5. Então, assim, para poder a prefeitura vir e instalar o hidrômetro, né? Que é através do hidrômetro ela consegue fazer a medição, então, do consumo de água. Além disso, né, que você tem que ter a sua obra preparada, então, para fazer o pedido de água, pedido de ligação, você tem que ter alguns documentos, né? O comprovante de pagamento de IPTU, que daí no IPTU em si, né? No canhotinho do IPTU, você tem informações lá de setor, quadra, lote lá, que a prefeitura vai exigir, a concessionária de água vai exigir para conseguir fazer esse registro ali, né? De ligação. Você tem que ter ali os documentos, né, pessoais ali do proprietário desse lote, desse terreno, ou do próprio... Não, acho que tem que ser só do proprietário mesmo. A pessoa, a RT do responsável técnico da obra, acho que não poderia fazer a ligação, não. A gente consegue, nós como responsáveis técnicos, a gente consegue fazer o pedido para o ABITSE, mas para a ligação de água é só o proprietário realmente. Então você vai com a documentação do proprietário do terreno e a escritura da propriedade, né, para justamente você conseguir visualizar, né, é um documento que comprova quem realmente é dono ali. Ah, mas eu comprei o terreno agora, estou pagando parcelado, meu nome ainda não está na escritura. Beleza, você consegue levar o seu contrato de compra e venda, então, para garantir que aquele imóvel ali, né, para conseguir colocar, então, a conta de água, vamos dizer assim, no seu nome. E o que mais que a gente precisa? Alguns casos, em algumas concessionárias, elas exigem o seu projeto arquitetônico, tá? Não é toda concessionária, mas tem uma ou outra ali que exige esse tipo de documentação. Bom, eu vou trocar a câmera agora, porque daí eu vou começar a mostrar para vocês algumas imagens que vai ficar mais fácil de entender o que vem da rua, né, realmente, o que é alimentação predial, etc. Isso aí, gente, agora vocês conseguem visualizar a minha mesa, certo? Esse é o livrinho que eu tava falando, tá? Que essas imagens que eu vou trazer aqui foram as imagens que eu expandi desse livro. Então, pra gente ter um maior entendimento aí desse conceito que eu vou trazer. Então, vamos lá. Primeira folha que eu vou trazer aqui, ó, é a alimentação em si. Tá vendo esse negocinho aqui, ó? Esse daqui é o cavalete que a gente já tem que deixar pronto para que a prefeitura realmente faça a ligação, então, pra gente. Então, o que a prefeitura não, a concessionária vai fazer? Ela vai pegar da tubulação da rede pública, ela vai criar um registro de calçada e ela vai instalar o hidrômetro aqui para nós. Por que tem esse registro de calçada aqui? Justamente quando você for fazer alguma manutenção, né, para a instalação desse hidrômetro ou tudo, você consegue fechar, né, para não ficar vazando água para sempre ali. O seu hidrômetro, ele já... até o seu hidrômetro, da rede pública até o seu hidrômetro, isso aqui é chamado de ramal predial, tá? Então vamos começar a acostumar com as nomenclaturas. E do seu hidrômetro até seu reservatório, ou até os seus pontos de consumo, né, dependendo do tipo de alimentação, né, de abastecimento de água na sua residência, no seu edifício, é chamado de alimentação predial, tá? Então, alimentador predial seria a tubulação em si, tá? Então, aqui a gente consegue visualizar essas estruturas. Então, para você fazer o pedido da água, você tem que ter o seu tapume, você vai ter que ter o cavalete instalado, você vai ter que ter o número, né, da casa ou da edificação ali, nem que seja pintado, tá? O hidrômetro, né, ele tem que ser individual. Então, isso aqui seria um exemplo de uma casa unifamiliar, tá? Para uma edificação multifamiliar, você tem que ter um hidrômetro individualizado. Isso já virou lei, tá? Então, para quem não sabe, não existe mais aquela questão de vamos ratear o condomínio, sabe? De apartamento que você paga pelo rateio, né? Tem um hidrômetro só lá na frente, né? Todo mundo vai ratear aquela água que foi usada naquele mês, e mesmo que você não tenha usufruído dessa água durante esse mês, você vai ter que pagar o rateio. Isso já é previsto em lei, então não tem como mais fazer essas instalações. Então, para cada apartamento, para cada casa em série, né? Você tem que ter um hidrômetro diferente, então, para ter uma medição individualizada.
Ah, mas tem que ser, então, todos os meus hidrômetros individualizados, por exemplo, no meu prédio de 100 apartamentos lá no meu muro? Como é que eu vou colocar 100 hidrômetros lá na frente? Não necessariamente o hidrômetro ele tem que estar todo exposto, tá? No caso de um apartamento, né, um prédio, um edifício de apartamentos com muitas unidades, o que você pode fazer? Você vai ter esses hidrômetros internos. Você vai ter um hidrômetro só aqui pelo lado de fora, que vai ser o que a concessionária vai fazer a medição. Então, você vai ter uma conta de água unificada, vamos dizer assim. Só que o seu síndico, ele vai poder internamente, lá no barrilete, lá da sua caixa d'água, ou em cada pavimento, fazer a medição individualizada para depois separar, vamos dizer assim, quem gastou o quê daquele montante, daquele hidrômetro que ficou pelo lado de fora. Então, por isso que você vê ainda, né, um hidrômetro só de um prédio novo, mas você pode ter certeza que dentro desse prédio tem que ter os hidrômetros, então, separados para cada apartamento. Essa leitura já virou legislação. Bora lá. Quais são os tipos, então, de abastecimento de água? Nós temos o abastecimento de água direto. Lógico, né? Isso levando em consideração que a gente já está abastecendo direto da rede pública, né? Se você não tem a rede pública disponível, aí você pode fazer por poço, né? Ou algum outro método. Mas aqui nós vamos trazer só aqueles considerando a partir da rede pública. Então, esse daqui é o sistema de distribuição direta. Por que direto? Porque vem direto da rede pública já para os seus pontos de consumo. Não tem uma caixa d'água, não tem um reservatório. Então, ele é uma distribuição ascendente, é uma alimentação de distribuição ascendente. Qual é a vantagem de você ter esse tipo de distribuição? Esse daqui é uma distribuição bem barata, né? Porque você já tira direto da rede pública, você só tem as tubulações direto ali no seu ponto de consumo. E você tem uma água com maior qualidade, porque como ela não vai ficar parada dentro de uma caixa d'água, né? Você não vai ter aqueles resíduos no fundo da caixa d'água, então vai ter uma água até com maior qualidade. E quem sabe uma água até com uma pressão maior. E quais são as desvantagens desse sistema de distribuição direta? Bom, esse sistema de distribuição direto tem a principal desvantagem justamente se por acaso a sua alimentação pública é interrompida de alguma maneira, nada na sua casa funciona mais. Você não tem uma reserva de água. E, na realidade, para quem acha que, nossa, isso aqui nunca seria utilizado, então, na Europa e nos Estados Unidos é só esse tipo de sistema de distribuição que tem lá. Eles mal e mal usam caixa d'água. São, em alguns casos, específicos para usar reservatório, viu? Então, existe muito no mundo, mas como aqui no Brasil a gente não tem uma distribuição de água que consiga ser constante, né? Que seja intermitente, né? Então, a gente preza lá para o segundo tipo, que é o indireto. Então, que a gente tem o reservatório, então. A principal desvantagem do direto é justamente a interrupção de água, né? O indireto, quer dizer, com o reservatório, né? Tá vendo? Vem da rede de abastecimento, você tem um reservatório e essa distribuição vai ser por gravidade. Então, ela é descendente, né? A direta, ela é ascendente e a indireta, então, ela é descendente. Como é que funciona, então? Quais são as principais vantagens, né? As principais vantagens é justamente porque ela absorve qualquer interrupção do abastecimento público, né? Então, se houve algum problema, que alguma variação de pressão ou qualquer coisa, a gente está garantido ali com o nosso reservatório, vamos dizer assim. E quais são as desvantagens de ter esse sistema? Se aquele sistema direto tem a vantagem de ter uma água com uma maior qualidade, por ela já vir direto, né, da alimentação pública, essa daqui tem a desvantagem por conta da caixa d'água, então, que vai ter uma água ali, um residual na sua caixa d'água, certo? Até que ponto a gente consegue fazer esse sistema indireto sem uma bomba? Porque aqui, ó, do jeito que a gente está vendo aqui, o que está acontecendo? Está vindo com a própria pressão da água, da alimentação pública, ele já consegue subir sozinho ali para a caixa d'água. Normalmente, né, a alimentação pública ela tem uma pressão mínima de 10 metros de coluna d'água. Então, ela, teoricamente, subiria, né, 10 metros verticalmente. Né? Isso depende também do tipo da instalação, como é que foi feita, né? Vamos, de uma forma bem grosseira dizendo, ela subiria 10 metros. Então, você considera que construções até 9 metros de altura, né, a sua caixa d'água até 9 metros de altura, você conseguiria, então, fazer esse sistema indireto. Aqui a gente tem
a representação de uma edificação de multifamiliar, por exemplo, né, de mais de um pavimento, e que é feito de forma direta, que não teve a necessidade de um reservatório inferior e de uma bomba, que ele conseguiu fazer a alimentação da caixa d'água do reservatório superior apenas, né, pela pressão ali da alimentação pública. Então, até uns 9 metros de altura, você consegue fazer isso. Mais do que isso, aí você tem que apelar para a bomba. A gente tem que colocar uma bomba aqui embaixo e um reservatório inferior. As vantagens, né, de você ter esse sistema indireto com bombeamento é porque você tem 2 reservatórios, você consegue fazer uma distribuição, então. Você pode tirar o peso da sua laje, por exemplo, uma quantidade de água que você colocaria totalmente ali em cima, você faz uma distribuição melhor. A desvantagem maior é que você vai ter um custo, né, de energia elétrica ali, se você não faz uso, né, de fotovoltaica ou sei lá, para alimentação dessa bomba aqui, para poder, né, gerar esse sistema. Então, você tem 2 reservatórios. E é o mais comum de acontecer em edificações, né, de multipavimentos aí, multifamiliares. Então, você tem um reservatório inferior, você tem uma bomba que vai fazer esse recalque, né, para o reservatório superior. Beleza. E nós temos também a opção da abastecimento de água mista. Aqui vocês não vão conseguir enxergar muito bem, mas até naquela minha primeira folha é até mais fácil de enxergar. Ó. Aqui, ó, você consegue ver que existe uma torneira já vindo direto do abastecimento da rede de água pública, certo? Então aqui poderia ter nessa alimentação predial aqui, ó, ir direto para um reservatório. Então, se eu tivesse essa torneira, né, na distribuição da rede pública e depois chegando no reservatório, esse é o misto. Então, você tem o reservatório superior, você tem uma caixa d'água, mas você tem pontos de água, que poderia ser o tanque, por exemplo, uma mangueira de jardim, etc., que são ligados direto na rede pública. Então, essas são as principais diferenças aí. E também temos um sistema, o hidropneumático. Esse sistema hidropneumático, né, ele pressuriza a água para ela subir. Então, ele não tem um reservatório superior. Normalmente isso acontece por conta de até estética, de arquitetura e etc. Algumas, né, questões técnicas realmente, o pessoal acaba optando por um único reservatório inferior e com essa bomba pneumática, então, para que a distribuição da água, então, seja ascendente, né? Só que quais são as principais desvantagens desse sistema? A execução desse sistema em si já é mais cara, então ele já tem um custo mais alto e ele demanda um gerador de reserva. Por quê? O que acontece? Quando um sistema, aquele sistema que a gente já viu, o indireto ali, o indireto que tem reservatório embaixo, por exemplo, tem a falta de energia, você tem a sua caixa d'água cheia, vamos dizer assim. Então, você tem um reservatório superior aqui para te suprir de água. Nesse caso aqui, você não tem. Então, acabou a energia, acabou sua água. Você não tem nenhum ponto de consumo vai ter água, porque ela é ascendente. Então, essas são as principais desvantagens. E é um sistema que demanda bastante manutenção também. Vamos passar agora para esse tipo aqui, ó. E se eu quiser um prédio muito alto, como é que eu faço? Os andares lá de baixo, né, dessa altura gigantesca desse prédio, não vai ter uma pressão muito grande de água? Vai ter uma pressão muito grande de água. Você tem que corrigir essa pressão. Como é que você faz isso? Você pode fazer um reservatório intermediário com lajes técnicas intermediárias. Isso eu já vi em hospital, tá? Então tem uma laje inteira, um pavimento inteiro técnico e lá tinha caixa d'água, um reservatório intermediário. Então você tem uma bomba para bombear esse reservatório intermediário e você tem a outra bomba para alimentar o reservatório superior. E você tem a segunda opção, que é através de válvula redutora de pressão, que você pode tanto num pavimento técnico colocar essas válvulas, quanto lá embaixo, né, lá no subsolo, por exemplo, você colocar essas válvulas de redução de pressão para que a água, então, né, por conta da altura, né, pela quantidade grande de pavimentos, não venha com muita pressão ali na tubulação dos primeiros andares. Aqui a gente vai começar a entender um pouco das nomenclaturas de hidráulica. Então, nós temos reservatório, né, que é a caixa d'água, o barrilete, que é tudo que sai da caixa d'água para o nosso canal de distribuição é chamado de barrilete. Então, é basicamente isso.
As colunas de distribuição, por exemplo, aqui está em vários pavimentos. Aí você tem o ramal e você tem o subramal para chegar no seu ponto de consumo. Então vamos dizer que esse é o ramal do meu banheiro. Então eu tenho um subramal lá no meu banheiro, que, por exemplo, no meu banheiro está chegando a água, só que eu tenho que fazer um subramal para ir para o lavatório, outro subramal para ir na minha ducha higiênica, outro subramal, vamos dizer assim, esse subramal que vai se ramificando ali para os seus pontos de consumo, certo? Então, subramal, ramal, coluna de distribuição ou prumada, né? Mais conhecido até, o barrilete, que é toda a tubulação, todo o encaixe, etc., entre o reservatório e a prumada, e o reservatório de água, beleza? Agora vamos fazer um raio-x da caixa d'água. A caixa d'água, o que a gente faz? A gente tem a alimentação, que ela através da boia, certo? Então, se a boia começar a descer, vai começar a entrar mais água. Essa alimentação vem lá do seu reservatório inferior ou diretamente lá da distribuição da rede pública, certo? O que mais que você tem na caixa d'água? Você tem um canal de limpeza, que pode ser tanto na parte inferior quanto ele pode ser nas laterais, não tem problema. Você tem o abastecimento, que não pode ser embaixo, tá? O abastecimento em si, que é isso aqui que vai ser o seu barrilete, tá? Então, o abastecimento é onde vai ir a água para a sua casa, vamos dizer assim. Então, ele tem que ter essa distância do fundo de pelo menos 3 centímetros para justamente você não entrar em contato com o residual aqui do fundo da sua caixa d'água. Então, você tem que ter essa distancinha aqui, ó. Tem que manter essa distancinha de pelo menos 3 centímetros. Então, o abastecimento da sua caixa d'água nunca pode ser por baixo, certo? E outra coisa que você precisa para evitar que entre água dentro da sua tubulação de abastecimento é esse duto de ventilação, que ele pode ser encaixado dentro da caixa d'água desde que ele esteja em cima do nível da água, né? Obviamente. Que é um canal de ventilação, ele não pode estar afogado. Então, ou ele é fora da caixa d'água ou você instala ali dentro. Mas se instalar dentro, tem que lembrar que instala dentro desde que ele esteja acima do nível da água. E se eu cortar a caixa d'água no outro sentido, né, para enxergar esse extravasor, esse duto de limpeza ali? Como é que a gente vai ver ele assim, ó? Então aqui é a boia, né, o duto de alimentação ali em cima, e nós temos aqui o ladrão, famoso ladrão, extravasor. Para que serve o ladrão, o extravasor? Se por acaso sua boia tem algum problema, quebra, sei lá o quê, sua água começa a subir de nível e ela vai transbordar se não acontecer alguma coisa, certo? O ladrão serve para isso, para justamente extravasar essa água da caixa d'água que por acaso tenha ocorrido ali um problema na boia e ela encheu demais. Então ele vai roubar essa água, né? Ele é um ladrãozinho ali, ele vai extravasar essa água. E aqui é o seu duto de limpeza, ó. É muito importante que esse duto de limpeza, tem gente às vezes que monta errado, tá? O seu registro, ele tem que ficar antes do ladrão, obviamente, né? Porque se ficar depois, você fechar aqui, extravasou a água, você não tem o seu duto de extravasar essa água aqui, né? Que encheu demais a caixa d'água. E então ele tem que ser antes, tá? Isso daí é um detalhezinho. Gente, agora eu quero que vocês entendam como a gente pode calcular uma caixa d'água, certo? Como é que a gente calcula o tamanho de uma caixa d'água? Basicamente, é por duas tabelas. Essa tabela aqui eu tirei do livrinho lá, tá? Só que ela é baseada num escritor, num cara que já tinha um livro já muito mais antigo do que esse daqui, que é o Hélio Creder, tá? Então essas tabelas são do Hélio Creder. Se vocês quiserem pesquisar tudo, vocês vão conseguir achar essas tabelinhas aqui. Que são as tabelinhas que você toma como base para fazer cálculo, então, do tamanho da sua caixa d'água. Então, quantos litros minha caixa d'água tem que ter? É esse tipo de cálculo aqui. Primeira coisa que você tem que saber, por exemplo, vamos fazer um jogo hipotético aqui, né? A gente quer calcular, então, o tamanho da caixa d'água de uma casa que tem 3 quartos, certo? Primeira coisa que a gente tem que descobrir é a taxa de ocupação. Quantas pessoas tem nessa casa? Como é uma casa hipotética, então, eu estou, por exemplo, fazendo para vender, eu não sei quantas pessoas vão estar lá. Então, a partir da tabela do Hélio Creder, o que a gente tem aqui? Que residências e apartamentos, a gente considera 2 pessoas por dormitório. Então, beleza, eu tenho a taxa de ocupação. E tem uma segunda tabela. Essa tabela vai me dar um consumo de litros por dia
para cada situação. Então, por exemplo, para uma residência, eu tenho que considerar aqui, ó, não sei se vocês estão enxergando, 250 litros por dia por pessoa. Então, vamos fazer a conta? Se eu tenho uma casa com 3 quartos, eu tenho que considerar 2 pessoas por quarto, certo? Então, eu tenho uma casa com 3 quartos, vezes 2, né? 2 pessoas. Então, 6 vezes 250, né? Que eu tenho aqui de quantidade de litros de consumo por dia, considerado para pessoas que moram, né, em residências. Então, vezes 250. Isso vai trazer para a gente 1.500 litros por dia. O que a norma pede? A norma pede para que a gente coloque na caixa d'água, né, que seja reservado nela, no mínimo, aquele consumo diário. Então, no mínimo, essa minha casa, esse meu reservatório tem que ter 1.500 litros, certo? Então, por exemplo, numa tabelinha lá da Fortlerg, você tem uma caixa d'água de 1.500. É dessa forma que você faz esse tipo de cálculo, certo? Então, ó, se você quiser fazer, por exemplo, num edifício maior, um edifício que tenha pavimentos de escritório, aí você pega lá quantos metros quadrados tem esse escritório, aí divide, ó, uma pessoa a cada 6 metros quadrados de área. Então, você consegue saber o número de pessoas, né, por exemplo, desse escritório. Aí você chega na outra tabela, ó, escritório, você considera 50 litros, né, dia por pessoa, multiplica, você tem a quantidade de litros por dia, certo? Só que, na norma, ela fala no mínimo um dia, né, de utilização que você tem, né, de quantidade de litros de reserva. E no máximo 3, que também se você botasse, né, eu não quero que nunca falte água na vida na minha casa, então eu vou botar 10 dias de reserva. Você não pode fazer isso, até porque se todo mundo fizesse isso, imagina, né, a quantidade de água que ia ter que ter no sistema, né, de distribuição para conseguir suprir todas essas caixas d'água. Então, você tem que ter um mínimo de um dia de uso e no máximo 3. Então, você vai ver em muitos lugares que o pessoal, inclusive, eles multiplicam por 2. Para você ter 2 dias de segurança, vamos dizer assim, de quantidade de litros, né, para sua caixa d'água, seu reservatório. Então, no caso dessa daqui, né, se você for multiplicar por 2, então você teria aí para uma casa de 3 quartos, considerando 6 pessoas morando nela, de 3.000 litros. Ah, mas e se eu sei quantas pessoas vão morar nessa casa? Por exemplo, tem eu e meu marido e a gente quer ter mais 2 filhos só. Aí você considera 4 aqui. Considera 4 pessoas vezes 250, certo? Aí você tem os seus cálculos. Você tem 1.000 litros vezes 2, você vai ter uma caixa d'água de 2.000 litros, por exemplo. Então é dessa forma que você faz os cálculos, viu, pessoal? Tem na norma técnica da Sabesp de São Paulo, se vocês quiserem olhar bem certinho, é a norma técnica 181. Você consegue pegar até no site deles. Eu tirei só as tabelas. Eles têm uns cálculos assim, que o mais comum que você vê é esse daqui que eu tô mostrando para vocês, tá? Mas eles têm lá na Sabesp um cálculo mais específico, vamos dizer assim. Então, por exemplo, aqui, ó, eles já têm o cálculo, por exemplo, um apartamento sem individualização de água, então aqueles apartamentos antigos que precisavam de rateio, apartamento com individualização, então apartamento de luxo, quanto que usa de água, né, por pessoa, e assim vai. Então eles têm uns cálculos um pouco diferentes e que dá para tomar como base, né, eu acho que é até mais completo. E aqui, por exemplo, você fazer um edifício, né, um condomínio de apartamentos, que ele tem esse anexo B da tabela de determinação de consumos especiais, você pode fazer, por exemplo, de um prédio. Então, ele traz muito mais informação. Ele tem aí uns números que eles já fizeram umas referências deles mesmo, né? Eu não sei como eles chegaram nesse cálculo, né? Eles não falam na norma como que eles chegaram nessa fórmula, vamos dizer assim, mas eles falam que foi através da pesquisa lá deles que eles fizeram isso daqui. Então, por exemplo, aqui, né, para você descobrir o tamanho do reservatório, o tamanho da caixa d'água num condomínio residencial, num prédio, você tem que dar informações como área total construída, número de banheiros, número de dormitórios. Então, ele aparentemente é um cálculo um pouco mais complexozinho, mas é bem tranquilo de fazer e mais completinho. Por exemplo, eu fiz do prédio que a gente está construindo, que é um prédio de 7 pavimentos, são 12 apartamentos lá.
com 3 suítes cada um, aí eu fiz nesse cálculo e fiz no outro cálculo, a diferença deu 4 mil litros. Então, um deu próximo de 28 mil litros e esse daqui deu 24 mil e qualquer coisa, assim, sabe? Então, a diferença não é tão grande, mas, por exemplo, nesse cálculo aqui, ele me economizaria aí 4 mil litros, né? 4 toneladas em cima de uma laje. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Era só para trazer alguns conceitos assim gerais, né, de nomenclatura, tudo. Se inscrevam aí no canal, né, Arquitetos na Obra, curtam as páginas, tem página no Facebook, no Instagram, tudo. E até amanhã, até o próximo vídeo. Um beijo para vocês.